Olá, seja muito bem-vindo à Primeira Igreja Batista. Esse é o Acontece na PIB e nós temos algumas informações importantes para você. Iniciamos uma nova série de mensagens aos domingos, a qual nominamos Esperança na Adversidade, mensagens em 1 Pedro. Você não pode perder. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos o Conexão PG, um momento de edificação, de oração e de comunhão online. Deus fale com as nossas vidas nesse momento, que essa manhã possa ser de edificação, mas também de louvor, de gratidão ao nosso Deus, que nos dá essa oportunidade, de servirmos a esse grande Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Então nós podemos prestar esse culto a Ele nessa manhã. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, o texto bíblico de saudação que quero ler com os irmãos está em 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler do verso 9 até o verso 11. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 9 até o verso 11. Enquanto você procura, aqueles que estão em casa assistindo essa transmissão podem compartilhar a transmissão com seus amigos, na sua rede social, pelo WhatsApp, uma forma de abençoar também aqueles que nós amamos, as pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade, tá? 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 9 até o verso 11, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. O texto diz assim: porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são um terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também um edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe um alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Somos o edifício de Deus, construído por Deus, e nessa ideia de edifício nós estamos juntos, próximos uns dos outros, fazemos parte dessa grande família da fé, chamada Igreja, e nos abençoamos e nos edificamos também mutuamente. Então essa manhã, com certeza será uma manhã de edificação nas nossas vidas também, onde nós nos abençoamos, mas principalmente esse firme alicerce que é Jesus Cristo falará comigo, falará com você e nos desafiará através da sua palavra a repensarmos, refletirmos sobre a nossa conduta de vida. Quero orar com você quando você fechar os seus olhos para orarmos ao Senhor. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo aqui. Também louvamos ao Senhor por todos aqueles que nos assistem nesse momento e pedimos que o Teu Santo Espírito prepare os nossos corações para tudo que nós vamos ouvir aqui, que a Tua palavra chegue até nós e faça diferença nas nossas vidas, provoque mudanças no nosso coração e na nossa conduta diária. Obrigado por tudo que o Senhor faz em nós, por Teu cuidado sobre as nossas vidas, e pedimos que o Senhor nos abençoe, mas receba também esse louvor, essa adoração que nós prestamos ao Senhor nesse momento através desse culto. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Vou repassar algumas orientações de prevenção, nós já estamos seguindo elas à risca aqui na igreja, mas é importante também reenfatizá-las, para que fiquem bem presentes na nossa memória, tá? Então devemos observar o distanciamento social, tem lugares marcados para nós sentarmos, tem um adesivo amarelo no encosto dos bancos, então é importante que você observe esse lugar. Então nós ficamos no distanciamento necessário. Evitar aglomerações nos momentos de deslocamento, momento de dízimos, ofertas, também quando nós saímos do culto. Então observarmos isso, não vamos ser todos ao mesmo tempo, então a gente cuida também para que haja esse distanciamento. O uso de máscaras é obrigatório também durante o culto, mesmo quando você estiver cantando, quando a gente está cantando, dá vontade de tirar a máscara, mas você precisa usá-la o tempo todo. Tem álcool gel nos bancos, também lá na entrada, então você pode fazer uso. Evite ao máximo usar os banheiros da igreja e também o bebedouro, então a recomendação é que você traga água de casa, e assim nós evitamos contatos maiores durante a nossa programação presencial. Nesses últimos dias teve um pequeno aumento de casos na cidade e convém que nós sigamos à risca todas as orientações para continuarmos a desfrutar
desse privilégio, né, de nos reunirmos nesse lugar para cultuarmos ao nosso Deus. Bom, a igreja não para, né? A igreja tem realizado várias ações, tem muitas programações acontecendo, e você vai assistir agora também o Acontece na Bíblia. Mensagens em 1 Pedro. Você não pode perder. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos o Conexão PG, um momento de edificação, de oração, de comunhão online. Você pode participar através da nossa página no Facebook. Os estudos são sempre conduzidos por alguns de nossos pastores. Lembramos a todos que estamos em período de campanha de missões mundiais, apelando alcançando menos da metade do nosso alvo proposto. Você pode contribuir através do seu depósito ou transferência bancária. Convidamos você para a contribuição da oferta de amor com itens da cesta básica, para que juntos possamos abençoar irmãos que estão passando por momentos de dificuldade. O funcionamento de nossa secretaria permanece no horário normal, mas pedimos que as solicitações sejam feitas através do telefone, WhatsApp ou e-mail. Se você precisa comparecer à nossa secretaria, não faça sozinho. Vamos evitar qualquer aglomeração. Nesta semana, retomaremos as atividades do nosso bazar e shop. Você pode contribuir trazendo roupas usadas em bom estado, lavadas e passadas. Você pode deixar na secretaria. Pode ser que você tenha aí na sua casa algumas roupas que você não usa e podem ser úteis a alguém. Fique atento às nossas programações semanais. Acompanhe-nos em nossas redes sociais. Lembre-se do nosso propósito de oração como igreja, intercedendo ao meio-dia ou à meia-noite. Por hoje é isso, meus queridos e amados irmãos. Tenha uma abençoada semana. Fique na paz. Até mais. Nós vamos ter agora nosso momento de dízimos, de ofertas, e enquanto nós estivermos nesse momento, e não precisa ser nessa primeira canção, tá? Nós teremos 3 momentos de canção, de adoração ao nosso Deus através de músicas. Então, durante esses 3 momentos ao longo do culto, você pode fazer a sua contribuição, você pode trazer os seus dízimos, né? Que nós precisamos cuidar para não ocorrer aglomeração também aqui na frente, nesse momento da entrega. Então, você observa, no momento em que tiver menos pessoas, você pode também fazê-lo. Esse é um momento singular para nós como igreja, um privilégio que nós temos de contribuir com o reino de Deus, com a obra de Deus. E eu e você, nós somos convidados a participar de tudo aquilo que Deus está fazendo conosco e através de nós na nossa cidade. Ontem foram entregues os cobertores, né, para o Hospital Bom Pastor, foi feita a entrega, né, nós superamos o objetivo que nós havíamos fixado no começo. As máscaras continuam a ser produzidas, então já ultrapassamos as 5.000 máscaras, né, então também o alvo proposto já foi superado, ainda tem pessoas trabalhando, e agora nós concentramos o nosso esforço nas cestas básicas. Há muitas pessoas necessitadas na nossa sociedade, pessoas que perderam seu emprego, e como igreja nós podemos abençoar essas pessoas. Então, você também pode ofertar para esse propósito, você pode também adquirir uma cesta básica e deixar na secretaria. Quem está assistindo em casa, tem um QR Code na tela, você pode doar então para as cestas básicas através desse código, né, que aparece ali na tela, né, do teu computador, né, do teu celular, da tua TV. Então você pode também participar desse momento tão singular que nós temos como igreja. Olha só que legal, esse mês nós distribuímos 57 cestas básicas, tá? Esse número ele é muito expressivo e significativo para todos nós. Mostra que nós estamos, de fato, abraçando a nossa cidade e cuidando das pessoas que estão ao nosso redor. E devemos sim também olhar, né, para a igreja, para a manutenção de toda essa estrutura, de tudo que acontece aqui. Até agora, né, hoje, no último dia do mês, nós atingimos 85%, né, do nosso alvo orçamentário do mês. Então, se você ainda não participou daquilo que Deus está fazendo, você ainda tem a oportunidade de
contribuir e fazer com que a obra de Deus se expanda e cresça também nessa igreja. Convido você a ficar em pé, que nós vamos juntos adorar ao nosso Deus para a igreja, para uma extensão de toda essa estrutura, de tudo que acontece aqui até agora, né? Nós atingimos 85% do nosso alvo, se você participou da que Deus está fazendo, você ainda tem uma oportunidade. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Cristo é o Senhor, sua verdade. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus, eu louvarei. Glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Cristo é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia! Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia! Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Você pode sentar, nós vamos ter nosso momento de oração. Vamos fazer nesse momento de forma individual. Vou elencar alguns motivos aqui, mas eu tenho certeza que há outros motivos, outros pedidos e também gratidões, né, presentes no teu coração que você deve externar a Deus. Nós continuamos orando pela irmã Rosina. Ela esteve um pouco mais enferma, com algumas dificuldades a mais na sua saúde nessa semana que passou, mas está melhor, está em Porto Alegre. Orar pela situação política do nosso país, em caos, né, em diversas esferas. Nós vamos orar para que Deus dê sabedoria àqueles que nos dirigem. Orar também pelo pequeno Natan, filho do Márcio e da Thaís. Ele voltou ao hospital, então está internado no hospital, aguardando um exame. Então vamos orar para que Deus também cuide dele, cuide da família nesse momento. E orar pelas nossas famílias de forma geral, né? Esse tempo de isolamento faz com que a gente conviva mais de pertinho. E alguns desafios eles se apresentam também mais, né? Algumas situações surgem, né? Alguns assuntos surgem. Então orar para que Deus nos dê graça, para que possamos cuidar uns dos outros também nesse tempo e que Deus cuide das famílias dessa igreja e também da cidade. Ore silenciosamente onde você está e depois eu também quero orar por você. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, porque sabemos que o Senhor nos ouve e pedimos acima de tudo que o Senhor faça e realize a tua vontade no nosso meio. Nós oramos pelos enfermos dessa igreja, pedimos que o Senhor esteja com eles, cuide deles e que eles possam sentir também nesse momento a tua presença, sentir o teu Santo Espírito abençoando e guardando as suas vidas, Pai. Cuide das nossas famílias, nesse tempo em que nós estamos mais em casa, que o Senhor nos dê sabedoria em como lidar com as pessoas que convivem conosco, que possamos também nesse tempo de isolamento social, de convivência mais intensa nos nossos lares,
de fato, aproveitar esse tempo para juntos cultuarmos ao Senhor, para estabelecermos laços mais fortes, mais intensos, e que abençoam aqueles que convivem conosco e também aqueles que estão ao nosso redor no dia a dia, no trabalho, na escola e assim por diante. Que o Senhor nos abençoe em tudo que nós fazemos, que o Senhor dirija as nossas vidas nesses nossos relacionamentos dia após dia, Pai. E oramos também pelos nossos governantes, o Senhor vê a situação do nosso país, tantas disputas, todas elas movidas pelo coração do ser humano que é tão falho, tão enganoso, e nós pedimos por tua sabedoria, que o Senhor passe a orientar o coração, a mente daqueles que nos dirigem, para que eles possam tomar as decisões mais acertadas, e a fim de que o teu nome seja glorificado e que esse país vivencie a paz necessária para, de fato, progredir e abençoar aqueles que moram nesse lugar, Pai. Então nos abençoe. Eu sei que o Senhor ouve as nossas orações, mas acima de tudo reforçamos nosso pedido pela tua vontade, porque é isso que nós mais queremos, mais desejamos. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Te convido a se colocar em pé novamente para declararmos que é bom estarmos aqui louvando a Deus. Para aqueles que estão presentes, nós cantamos "É bom estarmos aqui". Aqueles que estão lá do outro lado da tela, nos acompanhando na live, é bom estarmos aqui também, porque nós estamos juntos nessa comunhão que o Espírito do Senhor nos concede. Vamos cantar? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Vamos cantar juntos, vozes. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Nós podemos cantar sobre essa união, sobre esse vínculo que nós temos em Jesus. A palavra nos diz lá em João 17, que nós podemos ser um por meio do Espírito que o Senhor colocou em nossos corações. É só dessa forma, é sobre-humano,
porque nós vemos que a humanidade se divide, se aparta cada vez mais. Mas o Espírito de Deus, ele nos leva a um relacionamento novamente com o Senhor, mas ele nos liga também uns aos outros. Que você possa cantar a respeito desse vínculo, desse laço de amor que nos traz para perto do Senhor, mas também nos une. Por isso nós podemos viver essa unidade vinda do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos quem nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Somos um. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Amém. Você pode sentar. Nós não estamos de mãos dadas, né? Pelo menos fisicamente. Mas eu acho que aí no coração a gente está cada vez mais de mãos dadas nesse momento diferente, difícil que a gente está vivendo. Você sabe, a gente tem estudado o nosso... Deixa eu tirar agora. Agora pode. Nós temos estudado o nosso texto de 1 Pedro, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, e a gente vai continuar esse estudo. Paramos na semana passada em 1 Pedro 2, de 1 a 3, eu mesmo que preguei sobre isso, e a gente aprendeu algumas verdades preciosas, e a gente vai continuar o estudo hoje. Fica aberto aí. Uma coisa que a gente tem aprendido nesse tempo de isolamento, né, de proibição dos cultos presenciais, de maneira assim até mais especial, mais profunda, é que igreja é muito mais do que esse auditório ou do que uma instituição com CNPJ. Ainda que nós nos refiramos à igreja dessa maneira também, quando a gente fala, ó, vamos lá no auditório, a gente fala, vamos à igreja. Quando a gente fala, olha, a igreja precisa pagar a luz, então a gente está falando da organização, né, que tem um CNPJ, mas a gente tem aprendido que igreja são as pessoas. E a Bíblia vai usar várias ilustrações, em vários textos, mostrando, explicando o que é esse organismo. E em todos eles, em todas essas metáforas, sempre a Bíblia está falando de pessoas, e não
de um prédio. Estamos falando de um organismo vivo e não de uma organização. Hoje, a gente, nessa continuação do Esperança na Adversidade, né, o tema da nossa série, a gente continua a falar sobre coisas que têm a ver com esse momento difícil. Lembrando que quando Pedro escreveu, o propósito dele era inspirar, encorajar, animar as pessoas que estavam vivendo um momento de perseguição, um momento de crise, um momento de tribulação. E eles precisavam ouvir algumas coisas. E hoje a gente precisa continuar a aprender. O que tem a ver tudo isso? Vamos ler o texto e vamos estudar a palavra? Então é 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 em diante, 4 a 10. Queria ler com vocês. Você que está aqui, abra sua Bíblia, ainda que nós vamos ter aqui no telão, mas é legal você abrir sua Bíblia e conferir. Às vezes a tradução é diferente e isso nos ajuda. Tá? Se você tem uma tradução diferente, não ache que é ruim. Pelo contrário, é legal, porque você vê de um outro jeito, palavras diferentes, que podem ajudar você a entender. Você que está em casa, abra a tua Bíblia também. Não fica só acompanhando na tela, porque na Bíblia que você pode grifar uma palavra, fazer uma anotaçãozinha do lado, depois você pode voltar a estudar, isso é tão gostoso, né? Vamos lá? 1 Pedro 2, 4 em diante diz assim a palavra de Deus: cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte das Escrituras Sagradas, diz assim: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, revela para nós, nesta manhã, aquilo que o Senhor pensa sobre a sua igreja, como o Senhor vê, que o Senhor mostre como o Senhor está construindo essa igreja, essa raça eleita, e nos dê conceitos, estudos, ensinos preciosos que vão fazer diferença na vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu estava dizendo, Pedro iniciou o capítulo, semana passada à noite estudamos isso, né? Falando sobre como a igreja precisa permanecer saudável. E a gente viu duas coisas principais, né? A primeira, a gente precisa tirar toda a sujeira, limpar tudo, jogar fora, eliminar todo o mal, toda mentira, todo engano, todo fingimento, toda maledicência, né? Tirar o mal de dentro de nós. E a segunda coisa, nós alimentarmos com a verdade
o leite espiritual, que é a palavra de Deus, para a gente manter a nossa imunidade espiritual. Agora, ele continua a falar sobre a igreja, sobre nós, o povo de Deus, mas ele vai falar agora sobre como Deus vê a igreja. É interessante porque cada um de nós foi aprendendo ao longo da vida, mesmo que você ainda não estava frequentando uma igreja, você foi aprendendo coisas sobre Deus e sobre a igreja. A gente aprende definições, conceitos, princípios, que são ensinados em qualquer lugar. Se você assiste um filme de Hollywood, você vai aprender alguma coisa sobre Deus ou sobre a igreja, porque ali fala muitas coisas, e você vai formando uma teologia. O que é isso? O que você pensa sobre Deus. E também uma eclesiologia, o que você pensa sobre a igreja de Deus na terra. Eu não estou dizendo que com isso existem várias verdades, não. Na verdade, a gente vai aprendendo, mas muitos desses conceitos estão equivocados. Alguns você até acredita sem saber, inocentemente. Pessoas que estão sinceramente erradas. Alguns dos conceitos foram criados para enganar. E aí você tem que tomar mais cuidado ainda. Por isso, Pedro traz aqui alguns pensamentos sobre isso. Porque ele quer que nós, povo de Deus, entendamos quem nós de verdade somos. Quem você é enquanto igreja. Então nós vamos estudar essas metáforas agora de manhã, que são ilustrações sobre a igreja, de como Deus vê a igreja. A primeira metáfora está aí no verso 5, né, que diz que a igreja é formada por pedras vivas, ou na verdade ela ou são as pedras vivas. Versículo 5 diz, vocês também, como pedras vivas, deixe que Deus os use na construção de um templo espiritual. O que está dizendo aqui, a palavra de Deus, é que Deus está construindo um templo espiritual no mundo. E esse templo espiritual é diferente desse templo que nós estamos agora aqui participando. É um templo diferente também do templo lá de Jerusalém, que era enorme, bonito, majestoso. Alicerce desse novo templo. Essa pedra viva é Jesus. Ele é o alicerce, o fundamento da nossa igreja. Eu sei que, para você se tornar membro dessa igreja aqui, a PIB de Ijuí, você precisa passar por um batismo. Antes disso, você passa por um estudo, algumas checagens, né? Agora, ainda que a ideia de se tornar membro da nossa igreja tenha tudo a ver com o seguir a Deus, você há de concordar comigo que não tem como saber, com certeza, se todos os membros dessa igreja são de verdade discípulos de Jesus. A gente não tem como saber, Deus sabe, mas a Bíblia fala sobre o joio e o trigo, que estão juntos e nós vamos perceber só na colheita. Agora, diferente da nossa igreja aqui local, esse templo espiritual que o texto está dizendo, é completamente diferente a construção. Porque para você participar desse templo, para você participar da construção desse templo espiritual, primeira coisa, você precisa se aproximar de Jesus de maneira verdadeira. Aqui, como eu disse, nós também queremos isso. Mas eu, como homem, ou qualquer um aqui, não tem como a gente analisar se a pessoa está fazendo isso de maneira verdadeira ou não. Mas esse templo espiritual é Deus quem vê. E Deus vê o nosso coração. Ele sabe o que cada um realmente está vivendo.
Cada um, ele sabe se cada um realmente deixou Deus se tornar o Senhor da vida, ou se ainda o cara não é convertido, é convencido, né? Eu lembro de um pastor amigo que ele falava assim, tem os crentes e os querentes, né? O cara que quer ser, mas que dá uma rabiada aí, né? No templo espiritual não tem isso. Essa igreja invisível só é formada daqueles que realmente têm o Senhor Jesus como o Senhor da vida deles. Segunda coisa, cada um precisa entender que são pedras vivas, que vão se encaixando sobre o fundamento que é Jesus. Agora, quais são as lições que a gente pode tirar dessa metáfora? Primeira lição é que nós não estamos sozinhos nessa construção. Nessa igreja invisível estão incluídos os crentes de todas as épocas, de todos os locais, de todas as gerações, porque essa construção ela é espiritual e eterna. E eternidade não é só daqui para frente, mas daqui para trás também. Então, todas as pessoas que um dia entregaram suas vidas a Deus de maneira verdadeira, fazem parte disso. Então, nós não estamos sozinhos nesse tempo. Agora, pensando nisso, você já parou para agradecer? Você já pensou da bênção de muitos aqui terem nascido num lar cristão? Eu não sei quantos aqui que estão aqui hoje nasceram num lar cristão, que o papai e a mamãe eram crentes. Olha quantos. Muitos, talvez, de vocês, em algum momento da vida pensou assim, puxa vida, eu queria ter um testemunho daqueles de conversão, que eu estava nas drogas, e de repente aceitei Jesus e minha vida mudou. E eu não tenho isso, querido. Você não tem esse contraste, mas você precisa agradecer, porque pedrinhas foram sendo colocadas antes de você, e você se apoiou nessas pedras, e a gente precisa agradecer a Deus por isso. Mesmo aqueles que não viveram esse privilégio de ter a família aos pés de Deus antes da gente, né, também precisam agradecer, porque alguém chegou para você e falou de Jesus. E essas pessoas são as pedrinhas que foram colocadas antes de você, sobre as quais você se apoiou. E a gente precisa ter gratidão por essas pedras também. Essa semana eu estava dando aula na faculdade e eu estava falando sobre a formação do líder. E aí eu estava contando algumas coisas da minha história e foi muito gostoso eu relembrar pessoas que fizeram parte da minha formação. Um cara que, em algum momento da minha adolescência, me desafiou a ler esse livro, que eu achava que era um livro preto, sem graça, sem figura, sem imagem, e alguém chegou para mim e falou assim, Ricardo, esse livro é vivo, leia que você vai ver Deus falar contigo. E essa pessoa me desafiou e eu comecei a ler. Outro me desafiou a orar e falar com Deus, e acreditar, crer que Deus fala, e eu acreditei nessa pessoa, e quando eu ouvi, eu senti Deus falando comigo, foi tão bom. Foram pessoas, homens e mulheres, que Deus usou para construir a minha história, e também a sua. Você também tem uma história assim. Você precisa entender que nessa construção, você está sendo apoiado por alguns, mas você também precisa apoiar outros tijolos, porque agora é a tua vez. Alguém apoiou você, agora você precisa ser o apoio de outra pessoa. Será que alguém pode agradecer a Deus por causa da sua vida? Será que alguém por aí, talvez aqui em Juí ou em outro lugar, pode falar assim, puxa, que bênção foi o José, a Maria, o Cláudio, a Iraci, o Luciano na minha vida?
Porque essa pessoa me desafiou a buscar Deus. Essa pessoa me desafiou a ler a palavra. Essa pessoa falou que eu posso ser um filho de Deus. Será que você tem feito isso? Sido apoio? Outra lição importante é que eu e você somos apenas mais um tijolinho. Quando a gente olha para essa parede, dá uma olhada ali na parede, ó. Essa parede, ela é feita de vários tijolos. Mas você consegue ver os tijolos agora? Não. Depois que foi construído e rebocado, os tijolos desaparecem. E assim precisa ser a igreja. Se você é só mais um tijolinho, não faz sentido nós termos orgulho espiritual. Eu sou proeminente. Imagina se tivesse um tijolo saltado ali no meio da parede. Ia ser um negócio meio estranho, não é? Não existe isso. Você é só mais um tijolinho. E a última lição sobre pedras vivas é que, apesar de ser uma parede e a gente não aparecer, imagine se tivesse faltando um tijolinho ali. Imagina, se no meio da parede ali, o pedreiro, eu não sei quem foi que construiu a igreja, mas imagina se o cara esqueceu de colocar um tijolo e ficasse um buraco ali. No frio entrava um vento e ninguém ia sentar nessa parte. No calor talvez, que aí ia ser um ar-condicionado natural, né? Mas ia ser estranho, um buraco no meio da parede. Quando você não desempenha o seu serviço, quando você não faz aquilo que Deus te convidou, te desafiou para fazer, você é como um tijolo faltando na parede. Você faz falta, porque todas as pedras vivas são necessárias. Uma vez conta essa história que o rei de Esparta, uma cidade-estado grega, se gloriava diante de um rei que estava visitando aquela cidade poderosa, e o rei da cidade falava assim: olha as minhas muralhas, né? Elas são perfeitas, elas são fortes. E o visitante olhou e falou assim: mas eu não estou enxergando nenhuma muralha. Não tem muralha. Onde que você está vendo essas muralhas que você tanto se orgulha? E aí o rei mostrou a guarda pessoal dele, o exército dele. E ele falou assim, ó: esses são a muralha de Esparta. Cada um deles é um bloco de pedra da nossa muralha. Dessa maneira, cada um de vocês da igreja, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, são uma pedra viva dessa muralha que se arremete contra o inferno e as portas do inferno não prevalecem sobre ela. O tijolo numa parede só é útil quando é colocado no devido lugar. Se o tijolo é colocado de maneira estranha, né, enviesado, em vez de estar assim, estraga a parede. Ele precisa ser colocado bem no lugar certo. Isso nos ensina que o cristianismo individualista não é cristianismo. O cristianismo autêntico é expresso através de uma comunidade que vive como uma fraternidade, uma irmandade, são irmãos. A pergunta é: será que você está ocupando o lugar determinado pelo Senhor de maneira eficaz? Eu não sei se você que está aqui ou que está nos assistindo já é membro, você frequenta essa igreja, você diz para os outros que você é membro dessa igreja, mas a pergunta é: você já é de fato membro dessa igreja? Você já passou pelo batismo, já passou pelo discipulado? O que falta para isso? Será que você tem medo desse compromisso de fazer parte dessa igreja? Está na hora de quebrar isso. Está na hora de assumir a sua responsabilidade. Segunda metáfora que o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, vai nos trazer, é que a igreja são os sacerdotes do rei. Isso está lá no versículo 5 e também no versículo 9.
A igreja sendo descrita como uma figura de sacerdotes dedicados a Deus. Para quem não sabe, a função principal de um sacerdote é se colocar entre Deus e o homem. Ele representa o homem diante de Deus e ele apresenta o homem a Deus. Nós crentes agora somos os sacerdotes. Cada crente, cada um de nós, somos convocados pelo Senhor a nos colocarmos como sacerdotes diante de todos. Para isso, e por isso, você pode se aproximar de Deus sem nenhum intermediário. Às vezes eu fico pensando, eu escuto pessoas dizendo, eu estou precisando de oração, eu vou pedir para tal pessoa orar por mim. Eu estou precisando de não sei o quê, eu vou lá na casa da tia Maria, eu vou lá na casa de não sei quem, eu vou, às vezes até pagam para isso. Queridos, não existem mais sacerdotes. Mas como que eu vou fazer? Eu vou orar por mim mesmo? Sim! Você pode entrar na presença de Deus, você agora é sacerdote. Você não precisa mais de um intermediário. Então não posso pedir oração? Claro que pode. Claro que pode. Mas você não precisa mais, porque Deus te ouve, Deus te atende, Deus responde às suas orações, Ele recebe os seus sacrifícios de louvor. Foi Jesus que quebrou isso. Até Jesus, a figura do sacerdote era necessária. E as pessoas não podiam oferecer alguma coisa a Deus sem o sacerdote. Elas ofereciam ao sacerdote e o sacerdote oferecia a Deus. Mas depois que Jesus se fez sacerdote, o único mediador entre nós e Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não precisamos ter mais ninguém. Agora, qual é a nossa responsabilidade como sacerdotes? Temos 3 funções, que são as funções normais de um sacerdote. Primeira coisa, precisamos interceder. O Senhor nos convoca a sermos sacerdotes intercessores, em favor de nós mesmos, mas também em favor das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso a Bíblia nos incentiva, nos desafia a orar pela nossa nação, pela nossa cidade, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Sermos faróis de oração. Vocês viram agora há pouco ali, no Acontece, o desafio de oração, 12:00 e 00:30. Eu não vou colocar você numa sinuca de bico agora. Ontem foi engraçado, eu estava aqui no culto dos jovens, e aí eles fizeram uma gincana bíblica, né? E eu participei, e assim, todo mundo espera que o pastor ganhe, né, a gincana. O pastor precisa saber mais de Bíblia que a igreja. E eu não ganhei. E aí o pastor que estava dirigindo aqui brincou, né? Tem alguma coisa errada aqui, ó. A ovelha ganhando do pastor. Eu fiquei ali meio sem graça, tal, né? Natural que isso aconteça. Eu não vou fazer o mesmo com vocês. Mas eu vou te perguntar uma coisa. E eu quero que você fique sem graça mesmo diante de Deus, porque Deus sabe. Quantas vezes você orou 12:00 e 00:30? Você tem feito isso? Tem tido esse compromisso? Pastor, mas é que 12:00 e 00:30 é difícil para mim. Tá bom então, vai, escolhe outro horário. Nessa semana, quantas vezes você parou para interceder? Interceder é orar em favor de alguém. Talvez em favor da Rosina, em favor do Natan, em favor da igreja. A gente viu agora aqui que as nossas finanças, a gente chegou a 85% hoje. Orar para Deus fazer um milagre, eu sei. Quando a gente fala isso, eu não estou... De maneira nenhuma, por favor, não nos entendam mal, né? Não quero colocar o pé na garganta de alguém e falar, vamos dar o dinheiro. Não,
Eu sei da situação da igreja, e a igreja são as pessoas. Tem muita gente que as finanças estão caindo, mas nesse momento é hora de interceder para Deus fazer os milagres. Querido, se você acreditar que as finanças da igreja dependem só de vocês ou de nós, a gente está perdido. Nessa hora, Deus faz os milagres. Agora pergunta, você está intercedendo por isso? Você está intercedendo pelos líderes da igreja? Pelas famílias que já estão tendo alguma dificuldade, seja emocional, seja financeira? Está intercedendo? Você está pronto, então, para hoje tomar a decisão de se tornar um intercessor, porque essa é sua função. Segunda coisa, oferecer sacrifícios, é a segunda função sacerdotal. O que é isso? Você oferecer louvores a Deus. Você pode fazer isso e deve fazer isso dia após dia. Hebreus 13:15 diz assim: por ele, pois, oferecemos sempre a Deus sacrifício de louvor. O que é isso? O fruto dos lábios que confessam o seu nome. Você tem louvado a Deus dia após dia? Que mais que a gente pode oferecer? Os nossos bens para a glória dele. Quando eu falo isso, não estou falando de trazer aqui, mas quando você usa, mas usa conforme as ordens de Deus, você está oferecendo os seus bens para a glória dele. Você está dizendo, tudo que eu tenho não é meu, é de Deus, então eu faço o que ele quiser. Se ele quiser que eu reparta com alguém, eu vou repartir. Se ele quiser que eu invista em alguma coisa aqui para mim, eu vou fazer. Eu não vou fazer o que ele não quiser que eu faça. E o sacrifício do serviço também. O que é o sacrifício do serviço? Quando você se envolve em alguma coisa para a glória dele. Nisso aí é importante eu dizer uma coisa. Às vezes, a gente, de uma maneira louca, estúpida, pessoas oferecem coisas a Deus, mas sem o coração voltado para aquilo. Isso não faz sentido algum. Sabe por quê? Se a oferta é para Deus, por que a gente quer impressionar os homens? O que eu estou dizendo é o seguinte, se você decide servir ao Senhor aqui na igreja, né, servindo no ministério, fazendo alguma coisa, talvez na campanha Abraçando Ijuí, vem aqui e embala, corta, costura, ou doa algum dinheiro, tudo isso não adianta nada se o seu coração não tiver sendo entregue a Deus junto com o teu serviço. Se a gente olhar na palavra de Deus, tantas vezes a gente vê homens e mulheres oferecendo a Deus sacrifícios sem o coração. E Deus fica irado com isso. E Ele fala, eu não quero sacrifício, eu quero coração. Por isso, querido, você como sacerdote, precisa oferecer sacrifício, mas o principal sacrifício é o seu próprio coração. Ainda tem a última função sacerdotal, anunciar as grandezas ou os atos poderosos de Deus. É nossa missão também, falar de Jesus. Como é que está isso? A evangelização é nossa obrigação sacerdotal. Eu quero te perguntar, você tem sido um bom sacerdote? Se a gente pudesse dar uma nota, né? A gente não, se Deus fosse dar uma nota para cada um de nós, vamos dar uma nota aqui para o sacerdote tal, a sacerdotisa tal. Qual seria a nota que você receberia conforme essas três funções? Você tem anunciado as grandezas de Deus, tem falado de Jesus para as pessoas? A tua vida de intercessão está em dia, está alinhadinha com Deus? E a tua vida de consagração, de sacrifício dos seus bens, do seu serviço, do seu louvor, está tudo bem? Qual seria a sua nota? A última metáfora que Deus traz,
através do apóstolo Pedro, é que a igreja é raça escolhida. Versículo 9 diz isso. Vocês são a raça escolhida. O que ele está ensinando? Pedro está ensinando que Deus está formando uma nova raça aqui na terra. E é uma nova espécie completamente diferente de todas as outras. Mas como isso pode acontecer? Gente de todo jeito, branco, preto, amarelo, gente de todos os lugares, das Américas, da África, da Europa, da Oceania, da Ásia, gente de todos os lugares, formando um só povo, uma só raça. Como que isso é possível? Através do Espírito Santo de Deus. Ele está mudando o coração, não é a aparência. A aparência não interessa para Deus. Deus não vê o homem como o outro homem, Ele vê o coração. Deus está implantando a sua própria natureza. O que Ele faz com esse povo, enquanto Ele está formando? Primeira coisa, essas pessoas que estão formando essa nova raça, e talvez você seja parte dessa nova raça, em primeiro lugar, nasceram de novo. O texto fala que são como crianças recém-nascidas. Elas entregaram a vida para Jesus e receberam uma mente renovada, receberam um novo espírito, são novas criaturas. Mas também passaram das trevas para a luz, ou em outra tradução, da escuridão para a luz, porque Jesus veio e iluminou o nosso caminho. Falei aqui umas 2 semanas atrás, não tem outra filosofia ou sistema religioso que trate das coisas futuras como o cristianismo trata. Jesus veio para iluminar, nos trazer tranquilidade sobre o caminho escuro, outrora escuro, do nosso futuro. A gente pode enxergar e caminhar tranquilo, não estamos mais nas trevas. Terceiro, nós somos agora povo de Deus, né? Somos parte desse povo, desse projeto de Deus. E por último, são pessoas que receberam a misericórdia de Deus, versículo 10. Porque sem a misericórdia, nós nunca seríamos perdoados. A gente não merece nada disso. A misericórdia mostra exatamente isso. Nós recebemos uma bênção que a gente não merece. Isso é a graça. A misericórdia é nós não participamos de um castigo que merecemos. O que Pedro está dizendo é que todos aqueles que um dia entregaram suas vidas para Jesus são essa raça eleita. É o processo que nós chamamos de conversão. Agora presta atenção. Não existe conversão sem uma genuína transformação. A gente tem visto tantas pessoas aí, principalmente na mídia, se convertendo, mas continuando a viver do mesmo jeito. Tem alguma coisa errada. Porque, junto com a conversão, Deus faz em nós, e é de dentro para fora. Não é mudar a aparência, comprar uma camiseta, botar uma Bíblia embaixo do braço, não é isso. Muda de dentro para fora, é uma transformação verdadeira. A pergunta é, você tem sido transformado? Isso não importa a tua idade. Talvez você um dia entregou a sua vida lá quando tinha 15 anos, entregou a tua vida para Jesus. A transformação continua porque é um processo que acontece na nossa vida. E esse processo não pode parar. Dia após dia, nós temos que ser melhores, mais parecidos com Jesus. Esse é o plano que Deus tem. Eu queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento. A gente está terminando. E eu queria que você estivesse pensando. A igreja de Jesus. Hoje a gente aprendeu o que é essa igreja. E eu quero dizer que
Se um dia você entregou tua vida para Jesus, você é parte desse projeto. Agora, talvez aqui mesmo, nesse auditório, ou aí onde você está assistindo, na sua casa, tenham pessoas que hoje entenderam que ainda não fazem parte desse povo, porque ainda não passaram por essa transformação. Eu estou falando com você hoje, por isso eu queria que todos estivessem orando nesse momento, para que Deus faça os milagres agora. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, primeiro é contigo. Hoje eu quero te desafiar, deixa Deus começar um projeto novo na sua vida, deixa Deus começar a transformar a sua vida, deixa Deus entrar aí dentro e fazer uma revolução, deixa Ele ser a luz que vai te trazer das trevas para essa luz. Você quer fazer isso? Eu quero perguntar aqui, com todos de olhos fechados, tem alguém aqui nesse auditório que queira iniciar esse projeto hoje na sua vida? Dá um sinal para mim, levanta uma de suas mãos, fala: eu quero esse Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Tem alguém? Graças a Deus. Eu não sei se tem aí em casa, mas eu quero te desafiar, hoje é dia de você conhecer a misericórdia de Jesus. Agora eu quero falar com vocês que já são de Jesus, continua de olhos fechados, porque talvez alguns aqui já são de Jesus há tanto tempo, mas hoje, olhando para essas figuras da igreja, perceberam que não têm sido bons sacerdotes, talvez porque não têm oferecido bons sacrifícios, talvez porque não tem se envolvido na intercessão, talvez porque não tem se envolvido na evangelização. Se a sua nota estava aí sendo vermelha, né, abaixo de 5, é hora de você se arrepender e falar: hoje, Deus, eu entendi que eu sou um tijolinho na parede, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu quero fazer melhor a minha parte. Eu não quero ser um buraco nessa parede. Do mesmo jeito que alguém apoiou a minha vida, alguém falou de Jesus para mim, alguém me ajudou a crescer, me ajudou a ser transformado, eu agora quero ajudar alguém. Talvez falando, talvez repartindo, talvez intercedendo, mas eu quero ser esse apoio. E é você que precisa fazer essa oração agora, seja aqui no auditório, seja em casa. Entender que vocês são pedras vivas nessa muralha que Deus está construindo. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor faça a diferença em nossas vidas. Primeiro, naqueles que ainda não entregaram e hoje estão decidindo entregar suas vidas para Jesus. Aquilo que nós chamamos de conversão, está indo num sentido, mas vira 180 graus e muda o sentido da vida, muda a direção completamente. Faz uma conversão, muda, é transformado. Senhor, só o Senhor pode fazer isso. Não adianta a força humana, porque a força humana vai fazer a gente voltar de novo para o mesmo caminho que a gente caminhava. Mas o Senhor pode começar uma transformação dentro da gente. Transformação essa que todos nós aqui estamos vivendo, dia após dia. O Senhor mudando e fazendo a gente se tornar cada vez mais parecidos contigo. Senhor, é o que nós queremos. Senhor, também cuida daqueles que já estão nesse processo. Mas hoje entendemos que somos sacerdotes teus, todos nós, e temos funções sacerdotais, mas não estamos cumprindo essas funções da melhor maneira.
não estamos intercedendo pela igreja, pelos líderes, pelos irmãos, pelas famílias, pelo país, pela cidade. Não estamos fazendo isso. E queremos fazer. Queremos parar meio-dia e meia-noite, ou em qualquer outro horário, mas queremos parar e interceder, sabendo que o Senhor nos escuta. Queremos sacrificar. E o sacrifício hoje é o louvor da nossa boca e da nossa vida. É o sacrifício dos recursos, quando a gente coloca tudo nas tuas mãos. E a gente faz com os nossos recursos o que o Senhor quer e não o que eu quero. Não são os meus planos, mas os teus planos. E por último, Senhor, o sacrifício dos nossos serviços, aquilo que a gente pode fazer com as nossas mãos, e queremos fazer o melhor. Senhor, também a nossa função de anunciar grandeza, as tuas maravilhas. Queremos falar do teu amor para as pessoas ao nosso redor, nos ajuda com isso. Nos ajuda a sermos pedras vivas nessa construção, edificadas sobre uma pedra viva que é o Senhor Jesus. Ah, Deus, queremos ser parte dessa muralha, e parte firme, bem postada, bem apoiada sobre tijolos que vieram antes de mim, mas bem apoiada para que sejamos também apoio para os que vão vir depois de mim. Eu não quero ser uma pedra de tropeço para ninguém. Não quero que com a minha vida eu atrapalhe pessoas que estão seguindo a Jesus. Por isso, tira, Senhor, o pecado da minha vida. Quando eu peco aqui ou lá fora, e faço mal lá fora no meu trabalho, no meu dia a dia, na minha vizinhança, outras pessoas que estão vendo aquilo, não conseguem se apoiar em mim. Pelo contrário, eu sou pedra de tropeço para elas. Perdoa, Senhor, me perdoa quando eu sou assim. E me ajuda a ser pedras vivas que apoiam de maneira eficaz a parede que vem em cima de mim. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti,
Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Esse edifício espiritual construído por Deus, ele é perfeito, sem falhas, sem buracos. Não existe cristão não praticante. Se somos, é porque de fato vivenciamos essa realidade de igreja. O culto segue agora, enquanto